Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos para o Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sempre uma alegria podermos aqui ficar por alguns instantes, alguns minutos, vamos assim dizer, para esse nosso contato, para essa nossa conexão, o Evangelho do Cristo levado aos nossos lares. E não precisamos dizer que é um momento ímpar em nossas vidas. Pararmos em um dia, em uma hora específica, para lermos o Evangelho, para discutirmos, levando para a nossa vida, para o nosso cotidiano. É o encontro da família com Jesus. E os Espíritos sempre nos falam da importância do Evangelho. Hoje, nós trouxemos aqui o Evangelho no Lar. É o estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Desta forma, atrai-se para o convívio doméstico Jesus e espíritos superiores que orientam e amparam, estimulam e protegem. O ambiente torna-se posto avançado de luz, amparando a família, a casa, a rua ou o bloco de apartamento, todos se beneficiam. É um espírito amigo que deu essa mensagem. E nós sabemos disso, né? Nós sabemos, muitas vezes podemos até não lembrar e nos envolvermos na rotina da nossa vida, né? E perguntaram sobre a água, né? A água fluidificada. Se realmente em nossas casas, assistindo ao Evangelho, a água seria fluidificada. Claro que sim. A gente bota um recipiente com água, com esse objetivo, estamos reunidos em torno de Jesus, e os guias espirituais se aproximam, ficam ali nos dando assistência, e ao término, pode ser ao término ou durante a reunião, eles fluidificam. E a gente vai tomar essa água com muita fé e pensando que ali está um medicamento para as nossas maiores necessidades. As necessidades mais diferentes. Nossas necessidades morais, nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades físicas. Vai nos fortalecer para o enfrentamento dos desafios da vida, certo? Então, meus amigos, vamos agora fazer a leitura da semana, o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem é 21, Mar Alto. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O registro é de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Acredito que o destino nos reservou a taça da infinita amargura. Rememoro, compungidos, os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimento a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas humanas, mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho,
espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes em abandono, lembra-te de que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Isso é muito verdade, né? Quantas vezes, diante das dificuldades, né, que muitas vezes elas se tornam muito mais agudas, muito mais severas, nós nos sentimos sozinhos. Nos sentimos sem amigos, desvalidos, ficamos tristes. E, no entanto, essas palavras de Jesus traduzem exatamente isso. Quando ele nos lança na experiência terrena, na experiência corpórea, para passarmos também por grandes dificuldades. O mar alto, né, como diz Emmanuel, nos sentimos na tormenta, no mar alto, mas isso faz parte das experiências necessárias ao nosso crescimento espiritual. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para que os guias espirituais cheguem até nós. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos reunidos com o propósito de estudar os vossos ensinamentos. Que os amigos espirituais, vossos servidores, possam aqui estar nos assistindo, para que o esclarecimento, o entendimento do vosso Evangelho se faça presente. E, sobretudo, que possamos contar com os nossos guias espirituais para levar esses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa prática. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, estamos no nosso estudo do Evangelho a partir do Sermão da Montanha. O registro de Mateus é mais completo, porque Lucas também faz referência ao sermão. São 3 capítulos que Mateus reuniu sobre o Sermão da Montanha. E hoje nós vamos estudar, refletir sobre as palavras do Cristo, quando ele diz, está no capítulo 5, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, coloca-se no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que se vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Essas palavras, elas complementam
as palavras de Jesus no evangelho anterior, quando ele diz: vós sois o sal da terra. E ele prossegue e nos fala que nós somos a luz do mundo. E faz referência, né, uma comparação bastante didática, né, como ele era, dizendo que a candeia, uma lâmpada da época, não se colocava embaixo do alqueire. O alqueire aqui, na época, se referia a um cesto que servia de medição para grãos. Então, a candeia não se poderia jamais colocar embaixo do alqueire, porque não iria iluminar nada, mas sim no velador, que é uma peça de madeira colocada na parede, no alto, para iluminar todo o ambiente. E Jesus, ao afirmar isso, e seus seguidores são a luz do mundo, é porque eles devem ser instrumento de revelação divina, levando a todos os povos, a todas as nações, os ensinamentos seus, os ensinamentos da Boa Nova. Cada discípulo deve ser luz e iluminar o caminho da perfeição dos seus irmãos. Perfeição essa a qual todos nós estamos destinados. E Deus quer que os seus ensinamentos, as suas leis, cheguem através de instrumentos humanos a toda a humanidade. E ao ser luz, Jesus está propondo que, deixando resplandecer a nossa luz, nós estamos mostrando, demonstrando, deixando resplandecer a bondade e a misericórdia do Pai. Bem, meus amigos, aí a gente pensa, né? Vós sois a luz do mundo. E ele estava se dirigindo a todos nós, espíritos imortais, extremamente imperfeitos, mas Jesus, mais do que ninguém, sabia que a nossa destinação é a perfeição. E é através dos seus ensinamentos que nós podemos nos transformar, que nós podemos melhorar como seres espirituais. Então, ele propõe que sejamos a luz do mundo, né? E que isso vai significar que todos os seus seguidores devem levar, como já afirmamos, a todos os lugares, a todas as criaturas, os ensinamentos que ele ali apresentava. E eram ensinamentos que contrariavam os preceitos da época, né? Os preceitos da época diziam que esse conhecimento espiritual era restrito aos hebreus, porque, afinal de contas, os hebreus constituíam o povo escolhido por Deus. Então, eles se orgulhavam demais disso, e só eles detinham os conhecimentos das Escrituras, vamos assim dizer. Mas, com certeza, Jesus estava falando para eles e para todos. E eles eram tão orgulhosos que, se a pessoa não fosse hebreu, era tido como estrangeiro. E era um povo detestável, vamos assim dizer, desprezível. Enquanto o mestre lança o seu ensinamento não só para aquele momento, mas para toda a vida, para todas as épocas, né? Vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens. E essas palavras, elas têm um sentido universalista. Não é amor próprio, não é personalismo, não é nenhum tipo de separatismo intransigente, como pregavam os rabinos. São palavras que eliminam qualquer prejuízo de casta, qualquer prejuízo de raça, porque Deus não tem escolhidos nem rejeitados. Ele tem almas que têm fome de bondade, que precisam ser aquecidas pelo amor e iluminadas
pela verdade, né? Iluminadas pelo conhecimento da verdade. Não espalhar o ensinamento do Cristo, não difundi-los, é uma atitude extremamente egoísta. Você guarda só para si os ensinamentos, ou seja, detém a luz e não vai expandir essa luz para as pessoas, para que possa os ensinamentos do Cristo dissipar as trevas da ignorância que envolvem as almas. É esconder de forma realmente muito egoísta esses ensinamentos. A gente vê isso. Tem segmentos religiosos que são altamente restritos. O ensinamento, o estudo é só para eles ou para quem queira, deseje ingressar naquele movimento. E só eles, detendo o conhecimento, detendo essa luz, só eles podem alcançar a chamada salvação. Mas, meus irmãos, é algo que nós já lemos em nossas pesquisas, é que o Espírito diz que é necessário graduar essa luz. Achei bem interessante. Graduar a luz, porque se essa luz for muito intensa, vai ofuscar, vai encandear o outro, como se diz. E a pessoa pode ficar deslumbrada e não assimilar. Ou seja, você vai transmitir de uma forma tão intensa, tudo de uma vez só, a pessoa vai achar lindo, ficar deslumbrada, mas pode não compreender, não entender. E deve-se respeitar a pouca luz das pessoas e graduando a transmissão dos ensinamentos, assim como respeitar a luz maior que outros possuem. Respeitar e ver nessa luz dos outros um momento de analisar nossas próprias imperfeições, as nossas limitações. Mas Jesus também diz que a nossa luz deve resplandecer, resplandecer diante dos nossos irmãos, para que se vejam as boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Ou seja, não basta apenas, não vou dizer apenas, não basta o ensinamento, o conteúdo que se transmite. É preciso que as pessoas vejam as nossas boas obras. Porque através daquilo que realizarmos, através do nosso exemplo, as pessoas vão ver Deus, ver Jesus, certificar os ensinamentos de Jesus, que os ensinamentos de Jesus podem ser vivenciados, podem ser praticados. Isso se faz exatamente através do nosso comportamento pessoal de amor e semelhantes. E isso são as nossas boas obras, as nossas ações, e assim vai resplandecer essa nossa luz e vai tocar os corações. Logicamente que cada um está numa posição evolutiva. Cada um, essa luz vai variar de intensidade, conforme exatamente a nossa condição evolutiva, mas todos podem ser luz na vida de alguém. E o Espírito Emmanuel, como sempre, ele nos diz, ainda hoje, podemos ser o raciocínio para os que se desmentaram em vigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos que vivem na penúria do sofrimento, o amparo aos que choram em desespero e a voz que se levanta para a defesa dos injustiçados e desvalidos. Uma reflexão para todos nós. Daria até um seminário essas palavras de Emmanuel. Porque muitas vezes nós achamos que não temos condição
para determinadas tarefas. Nos achamos muito pequeninos, muito imperfeitos, mas como ele diz aqui, por piores que sejam as situações nas quais estamos vivendo, por mais dificuldades que tenhamos, nós sempre temos a oportunidade de colaborar com o outro. A seara é imensa, a seara de Jesus. A vida terrena é um grande celeiro de trabalho, celeiro de bênçãos, mas uma seara de intenso trabalho e que nós podemos, com certeza, iluminar alguém. A pessoa vai no abrigo de idosos, aquela situação ali, muitas vezes triste, de um irmão nosso que está ali e não tem o aconchego da família, nem mesmo a visita. E você ali chega, começa a conversar, coloca os seus ouvidos à disposição dele. Quanta coisa ele terá o que dizer, a necessidade de conversar, a necessidade de falar. Não significa que você tenha que falar muito, mas deixá-lo falar, ouvir esse coração, levar um pouco de ternura a quem está ali no final da vida terrena, em situações difíceis. A soledade é algo muito difícil da gente enfrentar. Nem sempre nós conseguimos vencê-la, nos sentir aconchegados, acompanhados, estando sozinhos em termos de família, porque sentimos a falta do carinho, do aconchego, dos filhos, dos netos, dos outros familiares, dos amigos. E ali você chega e leva um pouco de luz a esta pessoa. Da mesma forma, chegar junto de alguém que está enfermo, numa doença grave, e você vai ali levar a sua energia, vai levar a sua palavra, vai levar o seu aconchego naquele momento tão difícil, um momento provacional, um momento expiatório daquele que muitas vezes está com a doença irreversível. E você vai ali com a sua presença, com a sua palavra, lembrar do próprio Cristo, dos ensinamentos do Mestre, para que aquela pessoa se sinta melhor, se sinta aconchegada, né? Se sinta envolvido pelas energias positivas da espiritualidade. O que não dizer daquele local que está abrigando pessoas, como diz aqui Emmanuel, desmentadas, pessoas com perturbações mentais, que chegaram àquela situação por uma invigilância, às vezes pelo vício, e ficam ali. Às vezes a família não vai nem por lá. Existe inclusive um trabalho do serviço social nesses locais para buscar a família. Às vezes colocam o paciente, dão o endereço errado e somem. E você tem a oportunidade ali de chegar, de conversar, entrar ali naquele ritmo da conversa. Saber ouvir é muito importante. Se não quiser conversar, se ele está mal-humorado, fiquemos em prece interior. Isso é levar luz. E as casas também, os abrigos de menores, ali crescendo em busca de uma adoção, em busca de uma família que vá ali visitá-los, levando um carinho, um sorriso e quem sabe
receber a luz de uma adoção. As possibilidades, meus irmãos, são inúmeras. Nós nem sequer percebemos. Nós temos um olhar muito crítico, de muita censura. O trabalho com esses moradores de rua são trabalhos belíssimos, mas há quem critique. Algo de errado ele fez, porque senão não estava nessa condição. Aí começa a elencar as possibilidades que levaram aquele cidadão ou aquela cidadã, né, a estar naquela condição de morador de rua. São N situações que envolvem essas pessoas. Ninguém vai morar na rua porque quer, de livre e espontânea vontade. Há uma história muito grande da retaguarda. É um trabalho belíssimo, é um trabalho grandioso e é levar luz ao nosso próximo. Levar luz, levar através da nossa presença, através da nossa palavra, a tantos desvalidos que nós encontramos no mundo afora. Então, vós sois a luz do mundo, essa possibilidade que Jesus colocou em nossas mãos. Há quem diga que não tem luz. Com certeza tem. Uma vela acesa ilumina a escuridão de um recinto. Até mesmo o fósforo. Ou seja, cada um tem a sua luz. E para que ela aumente, o trabalho incessante no bem se faz necessário. Nós vamos levando a luz que temos, as nossas possibilidades, e que, por menores que sejam, com certeza irá fortalecer, irá iluminar muitos corações. Se analisarmos um pouco a nossa trajetória, nós vamos identificar momentos em que a pessoa se dirige até até nós e diz: você me ajudou muito. E a gente fica sem saber, eu lhe ajudei como? Naquele dia que eu estava tão agitada e você me ouviu, me deu uma palavra de incentivo, me deu uma palavra de apoio. Outros podem dizer: sua orientação foi muito importante. Eu estava sem ver saída. Isso sem dizer nas inúmeras vezes que encontramos um irmão, que encontramos um amigo que nos socorreu. Estávamos aflitos porque a vida ocasiona muitos momentos de aflições. Estávamos amargurados, angustiados, aquela pressão no peito. E aquele amigo chega, nos escuta, conversa, nos dá apoio, nos dá incentivo, mostrando que a situação na qual nós nos encontrávamos não era tão séria, tão grave. E que tudo iria passar. E passou. Porque não há nada que seja nas nossas vidas permanente. A alegria intensa de hoje passa. A dor, o sofrimento também. E precisamos aprender com Cristo que tudo vai passar, que tudo faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Que não há injustiça divina, pelo contrário. A justiça divina se faz, podemos até nem compreendê-la nem senti-la, mas ela ocorre sim. Então, meus amigos, a reflexão de hoje é sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo, né? Que de certa forma complementa o que Jesus disse sobre que somos o sal da terra, ou seja, o sal e a luz do mundo
Somos o sal da terra, a luz do mundo. Dizendo naquele momento para os seus discípulos que com o conhecimento que eles tinham, com a experiência que eles viveram com Cristo, eles poderiam expandir aqueles conhecimentos. E expandindo e, sobretudo, exemplificando, eles estariam sendo o sal da terra e a luz do mundo. Então, meus amigos, fica a nossa reflexão e vamos agora fazer as nossas vibrações, emitir um pensamento, um sentimento de paz, fé, esperança, de amor. E dirigir nossas rogativas a Deus. Senhor Deus, nosso Pai Criador, aqui pedimos, rogamos, Senhor, pela paz do mundo, pela paz entre as nações, pela paz em nossos corações, pelos governantes do nosso país, para que trabalhe em prol da justiça social. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus postulados kardecianos e no Evangelho do Cristo. Rogamos, ó meu Deus, pelo perdão e pela concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Pelos enfermos, pelos doentes, muitos retidos ao leito do hospital, sem previsão de cura na presente encarnação. Rogamos por todos, por nossas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando luz, esclarecimento a todos. Agora façamos o nosso silêncio por alguns instantes para apresentarmos as nossas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas, os nossos apelos, em vossa infinita misericórdia e compaixão, das nossas imperfeições, da nossa negligência, da nossa desobediência às leis divinas. Concede-nos, Senhor, a vossa graça, para que ela nos fortaleça e nos ilumine na travessia da vida terrena, que muitas vezes se apresenta como um vale de lágrimas. Nosso Pai, que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, concluímos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.